Tudo bem, gente? Professor Paulo falando, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra, projeto Faça Arte na Sua Casa, ok? Espero que vocês estejam bem na medida do possível. E vamos em frente, tá certo? Deixa eu só afastar aqui o microfone. Lembrando que esses vídeos têm a finalidade, de levar até você, nossos alunos, e entre outros tantos alunos, você que curte teatro, os vídeos têm a finalidade de levar até você um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas. Maravilha? Bom, estou trabalhando história do teatro já tem... Nós estamos no vídeo de número 49. Maravilha? Então há uma playlist aí de vídeos trazendo desde os primórdios, desde o Egito, falando de Grécia, nos conduzindo, fazendo um passeio. Esses vídeos fazem, né? Esse vídeo nos conduz. Ele proporciona um passeio sobre o início, o pontapé inicial do teatro. Maravilha? Lembrando que esse vídeo está sendo gravado na minha casa, aqui na minha cozinha. Sim, eu tenho um mapa na cozinha. Já tomou um cafezinho de manhã olhando o Atlas? É muito bacana. Bom, vamos lá. Vídeo número 49. Nós estamos na transição do teatro grego para o teatro romano, ok? Então, já tem todo um vídeo falando do teatro grego, dos tragediógrafos, dos comediógrafos, de Tespes, de todo o início do coro, de tirambos e todas essas coisas todas. Maravilha? Chegamos então na transição, nova comédia, para o teatro romano, né? Ou para o teatro latino, por assim dizer. Porque os romanos falavam a língua que a gente chama de latim, né? Então, nós vamos entrar, né, nos vídeos anteriores, eu falei sobre o helenismo, falei sobre a nova comédia, falei sobre alguns autores da nova comédia, como Menandro, e tudo isso foi para que a gente pudesse fazer um caminho até chegar nesse cara que eu vou falar agora. Tudo bem? O nome dele é Plauto. Tito Mácius Plautus, ou Plauto. Tá certo? Tá, professor, e quem foi esse cara? Pelo amor de Deus, tô vendo ele chegando agora, tô vendo esse vídeo agora. Não tô entendendo nada do que você tá falando. Então, vamos lá. Rapidamente, para você que tá vendo o vídeo pela primeira vez. Eu venho fazendo um caminho contando a história do teatro. Passei ali pelo um pouco do Egito. Nós estamos falando aqui do mundo ocidental, tá certo? Então, não tem lá o mundo oriental. É China, Índia, tá certo? Falando que lado ocidental. Então, lado ocidental, nosso foco é Grécia, Roma e Egito, tá certo? Bom, já falei sobre o teatro grego, como eu expliquei anteriormente, e agora nós estamos fazendo esse processo de transição, ok? A transição para o teatro romano. Maravilha? Então, Tito Mácius Plautus, ou Plauto, né? Nasceu ali 230 a.C., de 230 a 180 a.C. É importante você saber que, assim, na medida que vai se aproximando de Cristo, essa coisa do aproximadamente vai se perdendo, as datas vão ficando mais precisas, né? As coisas vão ficando mais precisas na medida que você vai se aproximando do período do nascimento de Cristo, ok? Por quê? Porque há aí a predominação do Império Romano, né? Vamos pensar assim, exatamente, há a predominação. Você tem o fim da República Romana para o início do Império Romano, onde o Império Romano praticamente detém ali todos, vamos dizer assim, detém ali todos os conhecimentos adquiridos até então, né? Então você tem ali uma datação interessante, você tem registros interessantes e vamos dizer assim, documentos mais fidedignos, sabe aquela coisa? Não tem aquela coisa assim, acredita-se que foi de fulano, acredita-se que tenha feito. Tudo bem? Não. Foi fulano de tal que fez. Está gravado, documentado, registrado. Tá certo? Vamos lá. Então, Tito Mácius Plautus, ou Plauto, 230 a 180 a.C., foi um importante dramaturgo romano, responsável pelo pontapé inicial da transição do drama grego para a linguagem romana. Tá certo? Então, ele foi o cara que construiu essa ponte, que foi lá, bebeu na fonte dos gregos, fez uma transcrição para a linguagem romana, e a partir dessa transcrição é que outros dramaturgos, né, foram começar vamos dizer assim,
Como eu falei no vídeo anterior, Plauto bebeu na fonte do grego e os futuros dramaturgos passaram a beber na fonte de Plauto. Não que eles não fossem lá fuçar, né, as coisas dos gregos, mas Plauto, vamos dizer assim, trouxe ali para a linguagem romana. Ele conseguiu fazer esse processo como que eu posso dizer? Esse processo de metamorfose, né? Você pega uma coisa, transforma numa outra, mas ela não deixa de ser aquela coisa. Ou seja, o teatro romano, embora seja um teatro romano, ele não deixa de ter elementos gregos. Sim? Maravilha? Continuando. Então, ele deu o pontapé inicial da transição do drama grego para a linguagem romana. Suas obras são tão importantes, vamos dizer assim, são dos mais importantes registros em latim que ainda são preservados até os dias de hoje, né? Ou seja, os documentos em latim que sobreviveram aos dias de hoje, parte dos documentos em latim que chegaram aos dias de hoje, parte deles são obras do Plauto, tá certo? Inclusive nas minhas pesquisas, eu estava pesquisando sobre aula de latim e usa-se as obras de Plauto para as aulas em latim. Estima-se que escreveu mais de 130 peças, mas só 21, uns falam 19, outros 20, outras 21, chegaram aos dias atuais. Ok? Vamos lá. Nesse processo de transição e de expansão do território romano sobre outros territórios, né, os romanos vão beber muito na fonte dos gregos. Portanto, assim como a arquitetura e a mitologia grega, né, as obras de Plauto também foram influenciadas pelos gregos, principalmente por Menandro. Por quê, professor? Porque, vamos dizer assim, viveram em períodos próximos. Menandro também viveu nesse período helenístico, né? Viveu nesse período de Alexandre expandindo os territórios macedônicos. Então, Plauto não vai beber na fonte dos gregos clássicos, né? De Sófocles, de Homero, tá certo? Ele fica aqui, num cara que é mais próximo dele, Menandro, tá certo? Então vamos lá. Plauto também era considerado um grande prodígio. Por quê? Ele construía personagens que são facilmente aceitos e que geram grande identificação do público, né? O público, ou seja, como que eu posso dizer isso de forma mais organizada? Ele tem uma facilidade para construir personagens que geram no público grande identificação. Ou seja, você está assistindo um espetáculo e o cara fala, pô, eu sou esse cara aí, eu sou essa mulher aí, eu sou essa criança aí. Deu para entender? Você se identifica com aquilo que ele está colocando, com os personagens que ele cria, né? Vamos lá. Esse tipo vamos dizer, esse tipo de expertise, vamos dizer assim, colocava ele num outro patamar. Por quê? Porque ele não tinha formação filosófica, não tinha formação, ele não tinha, vamos dizer assim, um viés moralista, e ele também não atuava como psicólogo, mas ele tinha uma grande facilidade de colocar nos seus textos, né, de colocar nos seus textos elementos muito interessantes que conversavam com aquilo que as pessoas vivenciavam no seu dia a dia. Então isso colocou Plauto num status, num patamar de grande dramaturgo, tá certo? Vamos lá. Plauto viveu numa época de expansão da República Romana, como eu falei anteriormente. Suas peças retratam as circunstâncias desse período, né? Então, que o povo vivia dentro dessa apreensão de guerra, entre, poxa, não chega, a gente já foi, império de soldado, daqui a pouco volta para outros para conquistar novas terras. Então, era esse o contexto, era essa Roma, né, que Plauto viveu. Intrigas políticas e processos militares. A gente vai encontrar muito disso nas obras dele. Não que ele se envolvia em assuntos políticos, mas ele conseguia trazer bem as intrigas que envolviam esse meio, tá certo? E vamos pensar assim, que nesse período de República Romana, a organização social romana era feita, né? Tinha ali o Senado, você tinha um cônsul, você tinha ali os patrícios e os plebeus. Então, não era a conformidade política que nós entendemos nos dias de hoje, nem que os gregos compreendiam, tá certo? Então, a constituição política romana dessa época não era, vamos dizer assim, ela tinha uma outra conotação, até porque patrícios e senadores eram a galera que vivia, né, ali trocando figurinhas. Então, como que você podia falar de grandes personagens, ou vamos pensar assim, como que você poderia fazer críticas políticas, mas sendo que você dependia dessas pessoas para fazer com que o seu espetáculo fosse aceito, fosse financiado, ou fosse, vamos dizer assim, ou que não fosse censurado. Então,
havia muito cuidado da parte dele para não adentrar com muita força dentro desses assuntos, tudo bem? Então, vamos lá. Mas ele trazia, não significa que ele abria mão disso, tá? Suas comédias foram escritas como provocações que tocavam profundamente os sentimentos mais selvagens de seus espectadores, tá certo? Tem algumas anotações aqui que são importantes, né? Que eu tinha feito aqui. Então vamos lá. Tem uma comparação muito forte entre Plauto e Menandro, né? E essa comparação é muito importante porque a gente precisa pensar tanto no contexto do Menandro quanto no contexto do Plauto. Os dois abordam de forma muito forte a relação pai e filho. Nós estamos falando de uma época onde tanto a Grécia quanto Roma tinha a questão patriarcal, né? Como mulher não tinha peso de cidadã, então ficava ali naquela coisa do homem e do filho. Menandro tinha um viés mais moralista, então ele construía a relação entre pai e filho do ponto de vista, vamos dizer assim, mais conciliador, né? Do filho aprendiz, do pai mestre. Né? Menandro já tinha uma questão mais... Ele já tinha um viés mais farsesco, da farsa. Lembra o que é a farsa? A farsa é aquela modalidade teatral que é caricata, que critica, que não pensa muito para fazer críticas pesadas mesmo. Né? Então, não que ele vinha nisso com muita força, mas ele trazia elementos da farsa para sua linguagem, tudo bem? Então os conflitos entre pai e filhos tinham caráteres de conflito mesmo, certo? Vamos lá. Tinha também o prólogo, que o Menandro também utilizava. Os prólogos são diálogos ou momentos na abertura do espetáculo onde você já traz para o espectador toda a trama. Então vamos dizer assim, é como se você abrisse o espetáculo falando... personagem A tem um pensamento assim, o personagem B, por sua vez, tem um temperamento assado. Já o personagem C traz em si uma insegurança. Vamos ver como o nosso herói, personagem C, vai se sair por meio disso. Então você já plantava no público quem era o vilão, o mocinho, o responsável pela intriga. Então isso gerava uma expectativa no público e brincava também com as emoções, né, para saber o desfecho, quem ia se dar bem ou quem ia se dar mal. Então o prólogo era uma característica muito importante que os dois utilizavam, mas que Plauto trouxe com muito afinco para suas obras, tudo bem? Tem a questão do jogo de palavras também. Plauto usou isso com muitos recursos porque ele não fazia espetáculos que explorava muito a questão, né, da mímese, do corpo, né? Então como ele não tinha essa questão de produzir pensando em corpo, pensando em ator e corpo, ele trazia pro texto toda a sua intenção de movimento, tá certo? E ele tem uma coisa que é muito bacana também, que é a construção de personagens que são repetitivos em vários espetáculos. Então você vai ter várias obras de Plauto e ele vai trazer personagens que se repetem. Por exemplo, então tem ali a questão do escravo esperto. Era um arquétipo, né, vamos por assim dizer, era um arquétipo que Plauto construiu, esse escravo que estava ali dentro dessa circunstância da trama, que o escravo produzia todo o contexto que interferiria dentro da ideia cênica, dentro da ideia da trama. Ou seja, então você produzia o texto e você tinha ali um escravo como um elemento, um escravo esperto, como um elemento que tecia ali os encontros e os conflitos entre os demais personagens. Se nós fôssemos fazer uma comparação com os dias de hoje, vamos pensar naquele espetáculo, naquela peça de teatro, Trair e Coçar é Só Começar, onde o drama, né, é familiar, mas gira em torno da empregada doméstica. Nós temos também o Sai de Baixo, lembra aquela série da Globo, Sai de Baixo, onde nós vamos ter também a empregada, como quem era... Nós tínhamos a Magda, a Cassandra, tinha uma outra atriz, que eu não vou me recordar o nome agora, mas que também, até o Ribamar, que estava ali naquela condição mais de empregado ali também, tinha papéis importantes dentro do espetáculo. E para você que é mais jovem, que de repente assistiu, lembra do Maluco no Pedaço, do Will Smith? Tinha lá o Jeffrey, né, também, que era um mordomo, que também tinha seus momentos interessantes dentro da trama, né? Então é legal a gente pensar nisso e pensar que grande parte dos espetáculos que nós conhecemos ou que nós compreendemos nos dias de hoje passa por esse tipo de produção, passa por esse tipo vamos dizer assim, passa pelo pensamento ou passa pelas ideias de um cara que viveu há 2.400 anos atrás. 2.300 anos atrás, 2.200 anos atrás, que seja. Que bacana, né, pensar nisso.
E pensar também que, vamos dizer assim, a gente está nesse processo de transição, né? Ou seja, a gente bebeu na fonte dessa galera e estamos agora caminhando para um novo jeito de fazer teatro, para um novo jeito de fazer televisão, de fazer filmes, entre outras coisas, né? É muito bacana isso. Bom, então falei um pouquinho sobre Plauto, tá certo? No próximo vídeo eu vou falar mais sobre as obras dele, tá certo? E é isso. Projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do Município de Taboão da Serra, professor Paulo falando. Até a próxima aula. Valeu!